No livro de Marcos, no capítulo de número 1 e no seu versículo de número 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então entendemos que Jesus, ele é o Cristo, Filho de Deus. Nos versículos 7 e 8, nós entendemos que Jesus, ele é aquele que é maior do que João Batista. Está escrito: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele é aquele que é maior do que João Batista. Por quê? Porque o próprio João Batista, ele disse: eu vos batizo com água, mas está vindo aí, ele vos batizará com fogo. Louvado seja Deus, é muito forte. E aí João, ele disse o seguinte: olha, eu, abaixando-me, não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. No versículo de número 10, nós entendemos que Jesus é aquele que, ao sair da água, viu os céus abertos, ele viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ele. Louvado seja Deus, está escrito: logo que saiu da água, ele viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Que mais Jesus ele é? Jesus é aquele que, após ser batizado, ouviu seu pai dizer que ele era o Filho amado, né? Em quem lhe dava muita alegria. Disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me dá muita alegria e satisfação. Versículo de número 11 está escrito: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que mais Jesus ele é? Jesus, ele é aquele que esteve no deserto por 40 dias e que foi tentado por Satanás. Versículo 13 nos diz assim: onde permaneceu 40 dias, tentado por Satanás, ele vivia entre as feras e os anjos os serviram. Louvado seja Deus. No versículo de número 14, quem que é Jesus? Jesus, ele é aquele que começou a pregar na Galileia. E depois que João Batista foi entregue, isso mesmo, após João Batista ser entregue, Jesus, ele vem da Judéia e começa a pregar na Galileia. Está escrito assim: depois que João Batista foi preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo de número 15, quem que é Jesus? Jesus é aquele que pregava o arrependimento e o reino de Deus e que pedia para o povo crer no seu evangelho. Versículo 15, está escrito assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no seu evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Estou aqui com a palavra do Senhor em minhas mãos e no versículo de número 16 do capítulo 1, quem que é Jesus? Jesus é aquele que andava junto ao mar da Galileia. Está escrito assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, no versículo de número 16, quem que é Jesus? Jesus, ele é aquele que andava junto ao mar da Galileia. Jesus é aquele que, andando junto do mar, viu Simão e André
Eles estavam lançando as redes no mar. Por quê? Porque eles eram pescadores. Então Jesus, ele é aquele que vê. Jesus estava andando junto ao mar, ao lado do mar. Jesus, ele viu os discípulos, ainda não era discípulo, né? Mas Jesus, ele viu e começou a chamar. Louvado seja Deus. Que mais Jesus, ele disse? Que mais Jesus, ele é? Que mais Jesus, ele fez? Versículo 17, Jesus disse que se eles fossem até ele, que ele os faria com que eles se tornassem pescadores de almas. Está escrito assim, Jesus disse-lhes, vinde após mim e eu farei que sejam pescadores de homens. Então os homens, os pescadores estavam lá lançando as redes. Aí Jesus, ele olhou, achou graça, chamou, escolheu, e aí Jesus, ele disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de alma. Até hoje vocês eram pescadores de peixe, mas de hoje em diante vocês se tornarão pescadores de alma, se tornarão pregadores do evangelho, se tornarão pregadores da minha palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz no versículo de número 18 que assim que Jesus chama, imediatamente Simão e André, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Está escrito assim, versículo 18, e eles, deixando logo suas redes, o seguiram. Aí vem uma pergunta, você teria coragem de largar tudo simplesmente para seguir a Jesus? Foi isso que os discípulos fizeram. Foi isso que os pescadores eles fizeram. No versículo de número 19, a Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus ele andou mais um pouco e Jesus agora ele vê quem? Jesus ele vai ver Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Está escrito assim, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. É bom a gente pegar algo para a nossa vida como lição, que esses homens aqui, eles não eram irmão de Jesus, eles eram irmão na fé, irmão em Cristo. Irmão quando se trata de fé, porque Jesus não teve irmão. A Bíblia nos apresenta simplesmente um filho de Maria com José, um filho de José com Maria, que foi Jesus. Jesus não nasceu da carne, mas Jesus ele foi gerado por intermédio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. No versículo 19 e 20, a Bíblia nos diz que assim que Jesus chamou Tiago e João, eles deixaram a rede no barco, ali junto com seu pai e os empregados, e simplesmente eles ali seguiram, louvado seja Deus, a Jesus. Que mais Jesus ele é? Jesus, nos versículos 16 e versículo... Jesus, ele é aquele que chama, mas não obriga a lhe seguir. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16 e 7 e capítulo 1, 19 e 20. Louvado seja Deus. Jesus simplesmente ele chamou, mas Jesus não obrigou. Jesus não colocou uma faca no pescoço. Não foi por pressão. Eles seguiram a Jesus por livre e espontânea vontade. Agora no versículo de número 21, nós nos deparamos com que? Jesus expulsando um espírito imundo. Louvado seja Deus. Marcos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 21. A Bíblia nos fala a respeito da cura do endemoniado de Cafarnaum. Está escrito assim, versículo 21, Jesus, a Bíblia diz que Jesus entrou junto com os discípulos, né, em uma sinagoga em Cafarnaum, em um dia de sábado, e começou a ensinar a sua palavra. Então, quem que é Jesus? Jesus
é o homem que entrava dentro da sinagoga e entra a hora que ele bem quiser. Louvado seja Deus. Está escrito assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ensinava. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o povo ficou maravilhado, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, ou seja, Jesus não ensinava por ensinar, Jesus não ensinava, Jesus ele ensinava com autoridade, Jesus ensinava com ousadia, Jesus ele ensinava com conhecimento. Louvado seja Deus. No versículo 22 está escrito assim: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque Jesus, além de pregar, Jesus ele vivia aquilo que ele pregava. O evangelho de Jesus não era um evangelho de fachada, não era um evangelho raso, não era um evangelho qualquer, mas quando Jesus pregava, Jesus ele pregava com autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda no versículo de número 22, quem que é Jesus? Como eu falei, Jesus ele é aquele que pregava com autoridade. Nos versículos 23 e 24, quem que é Jesus? Jesus é aquele que os demônios tremem na sua presença. Está escrito assim, 23 e 24, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus ele entra dentro da sinagoga e o demônio ele fica louco. Por quê? Porque ele não resiste à presença de Jesus. Jesus ele é a própria palavra viva. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que mais Jesus ele é? Jesus ele é aquele que os demônios sabem quem ele é. Louvado seja Deus. Então veja que no versículo de número 24, o demônio ele vai dizer o quê? Que temos nós contigo Jesus Nazareno. Louvado seja Deus. E além de falar Nazareno, o demônio ainda diz assim: olha, eu sei quem tu é. Tu és o Santo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo 24, Jesus ele é aquele que os demônios lhe conhecem, os demônios sabem quem ele é, diferente lá em Atos, que quando os filhos de Seva, se não me falha a memória, quando foram expulsar o demônio, os demônios falaram o quê? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Jesus a quem Paulo prega, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem é você? Os demônios não conheciam, mas aqui é diferente. O demônio vai dizer: bem sei que tu és o Santo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Quem mais Jesus ele é? Jesus é aquele que repreende o demônio, Jesus ele é aquele que repreende o demônio e que ainda manda ele calar a boca e sair da pessoa. Versículo de número 25 está escrito assim: Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando em alta voz, saiu dele. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus ele fala, a terra se cala. Quando Deus fala, os demônios estremecem, porque não suportam o poder da sua voz, o poder da sua palavra, o poder da sua presença, o poder das suas pisadas. Jesus ele é poderoso. Que mais Jesus ele é? Jesus ele é aquele que os demônios obedecem. Jesus ele é aquele que tem fama. Jesus era um homem muito famoso. Versículo 27 e 28 está escrito assim: todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Então Jesus ele era um homem famoso, é um homem famoso
e continuará sendo homem famoso. Jesus, ele é aquele que manda. Jesus, ele é aquele que ordena. Jesus, ele é aquele que os demônios obedecem. O mar lhe obedece, os ventos lhe obedecem, os mortos lhe obedecem, as árvores lhe obedecem, a figueira lhe obedece, a oliveira lhe obedece. Jesus, ele é tremendo. A criação tem que lhe obedecer, porque foram criados por ele. Louvado seja Deus. Agora nós nos deparamos no versículo 35 com o quê? O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Versículo de número 35. Aí agora a Bíblia já nos vai falar, Marcos já nos apresenta o quê? A cura da sogra de Pedro. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, quem que é Jesus? Jesus, ele é aquele que levantava de madrugada, né? Ia para um lugar deserto e orava. Está escrito assim no versículo de número 35. Diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, na maioria das vezes, era preciso Jesus, ele se afastar um pouco da multidão. Na maioria das vezes, era necessário Jesus deixar até os seus próprios discípulos de lado para orar, para ter paz, para ter um particular com o Pai, para pedir uma direção. Louvado seja Deus. Para se encher mais e mais da sua presença, porque sabemos que Jesus estava ali como Deus, mas também como homem, e como homem ele ficava angustiado, ele ficava desanimado, ele ficava triste, tinha ali as suas fragilidades. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Louvado seja Deus. Jesus, ele é aquele que pregava em vários lugares. No versículo 38 e 39 está escrito assim: ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então foi para a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Louvado seja Deus. Jesus, ele não é que nem muitos que prega só na sua igreja, prega só no seu bairro, prega só para uma pessoa. Não, Jesus, ele pregava para todas as nações, todas as tribos, para todo tipo de gente, independente de altura, de cor, de raça. Jesus pregava para rico, pregava para pobre, pregava para o bonito, pregava para o feio, pregava na aldeia, pregava no palácio, pregava no monte, pregava no deserto, pregava na sinagoga. Jesus é terrível. Então Jesus, ele é aquele que pregava em todos os lugares e para todo tipo de pessoa. A partir do versículo de número 41, quem que é Jesus? Agora Marcos nos apresenta a cura do leproso, a partir do versículo de número 41. Quem que é Jesus? Jesus é aquele que se compadece. Está escrito assim: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui o quê? Que o leproso, ele vai se aproximar de Jesus. Após Jesus descer do monte, o leproso, ele está no pé do monte, ele vai se apresentar para Jesus, ele vai adorar a Jesus. E aí o leproso, ele vai rogar a Jesus ali de joelho para que receba a cura. E aí Jesus, movido de grande compaixão, Jesus estende a mão, toca e Jesus vai dizer: eu quero que você seja curado, seja limpo. Então Jesus, ele é aquele que se compadece. Jesus, ele é aquele que na maioria das vezes se coloca no meu e no teu lugar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque por ele ter vindo até a terra em forma de carne, o Deus ali encarnado no homem, então ele sentiu as mesmas fraquezas, as mesmas angústias, as mesmas tribulações que eu e você sente. Tudo que eu e você passa, Jesus ele passou. Que mais Jesus ele é? No versículo de número 41, Jesus ele é aquele que estende a mão, porque Jesus estendeu a mão, louvado seja Deus, para o leproso, louvado seja Deus.
No versículo 41, nós temos aqui 4 coisas. Jesus, ele é aquele que se compadece. Jesus, ele é aquele que estende a mão. Jesus, ele é aquele que toca. E Jesus, ele é aquele que limpa. Louvado seja Deus. Está escrito assim: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Louvado seja Deus. E no 42 diz assim: tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Jesus é aquele que cura os leprosos. Por quê? Porque o leproso foi curado, os leprosos foram curados. Versículo 42, Marcos diz: tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Jesus é aquele que, quando cura, não sai falando para todo mundo, pois Jesus é humilde. Jesus não é que nem o homem que, quando vai pregar na igreja que Deus usa, sai espalhando para todo mundo. Eu orei e o demônio caiu por terra. Eu preguei e Deus batizou. Eu preguei e Deus libertou. Eu preguei e Deus salvou. Não, Jesus não era assim. Na maioria das vezes, Jesus ele fazia um milagre ali no silêncio. Assim como ele fez dentro da sinagoga, o milagre ali, lá em João 5, quando ele cura ali o coxo de Betesda. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, Jesus, ele é poderoso. O que mais Jesus ele é? Jesus ele é aquele que tinha dificuldade para entrar em determinados lugares por causa da sua fama. Versículo 45, mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então nós aprendemos aqui no livro de Marcos o quê? Que o próprio Jesus teve momentos que ele mesmo se proibiu ali, ele mesmo ali deu uma segurada para não pregar a palavra, até porque se ele fizesse tudo o que tinha para fazer, ele ia ser morto. Então Jesus ele fez o quê? Jesus ele fez as coisas tudo no seu determinado tempo. Quem não lembra de Paulo, quando Deus chama Paulo, na primeira pregação, Paulo ele já sai fugido, né? Vão descer Paulo ali por um cesto, né? Ali pelo muro em um cesto, e Paulo ele foge. Quantas e quantas vezes Paulo ele não fugiu, mas não era homem de Deus, não foi Jesus que chamou, não era escolhido, um dos maiores apóstolos. Ei, mas não é porque Deus é na tua vida que nós vamos ter que colocar a cara, a cabeça para o povo passar a espada. Ei, precisamos ter sabedoria. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 2, quem que é Jesus? Capítulo 2, versículo 2. Jesus é o homem que é atraído pelo povo, pela multidão. Está escrito assim: logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Nós nos deparamos aqui com o paralítico de Cafarnaum, o homem que era paralítico ali das suas pernas, o homem que não conhecia Jesus, mas a Bíblia nos apresenta 4 homens, 4 amigos que ali tiveram compaixão daquele paralítico, pegaram aquele paralítico ali na maca, vão andar ali vários quilômetros, vão andar ali vários metros, não sei, e vão levar Jesus até uma casa onde está acontecendo um culto, um movimento de libertação e cura. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que era muita gente, né? Era muita gente, a casa estava cheia, estava lotada, não cabia mais ninguém, né? Tinha gente do lado de dentro, mas tinha mais gente ainda do lado de fora. Então quem que é Jesus? Jesus é o homem que atraía e que atrai o povo. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Jesus ele é aquele que vê a nossa fé. Jesus ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Versículo 5 está escrito assim: Jesus, vendo a fé deles, a fé de quem? Dos 4 homens que levaram o paralítico, disse ao paralítico. Jesus não foi, o paralítico não foi curado pela fé do paralítico. O paralítico foi curado pela fé dos 4 amigos que levaram. Por isso que está escrito: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é?
Jesus, ele é aquele que conhece os nossos pensamentos. Versículo de número 8 está escrito: Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então, quando Jesus ele cura o paralítico, muitos judeus que estavam ali dentro da sinagoga começaram a criticar, começaram a julgar, começaram a acusar. E aí Jesus, ele sondou os pensamentos da mente e dos corações daquele povo naquele momento. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Jesus, ele é aquele que levanta paralítico. No versículo 11, Jesus é três coisas. Jesus, ele é aquele que levanta o paralítico. Jesus, ele é aquele que manda carregar o leito. Jesus, ele é aquele que manda ir para casa. Porque depois que Jesus cura o paralítico, Jesus manda ele ir para casa. Versículo 11, está escrito assim: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já pensou você estar na rua com um monte de problema e Jesus aparecer para você e falar assim: ó, você está curado, você está salvo, agora vai para tua casa. Louvado seja Deus. Só Jesus tem poder para fazer isso. Que mais Jesus ele é? Versículo 13, Jesus ele é aquele que saía, né, à beira-mar ali para pregar a sua palavra e para ensinar. Então o ministério de Jesus foi um ministério na praia, foi um ministério ao lado, à beira-mar, um ministério no monte. E tem gente que fala que não pode ir à praia porque a praia é do diabo. Não, do diabo é essa ideia que colocaram na sua mente. Como que a praia é do diabo se foi o próprio Deus que criou? Louvado seja Deus. Versículo 13, Jesus voltou a sair para junto do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vai à praia, de repente vai ter um profeta lá para pregar para você, e você que fala mal da praia vai ser convertido na própria praia. Eita glória! Que mais Jesus ele é? No versículo 14, Jesus é duas coisas. Jesus ele é aquele que chama os discípulos, né? Jesus ele é aquele que chamou Levi. Louvado seja Deus. Versículo 14, passando viu. Então Jesus ele é aquele que vê. Passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, ele o seguiu. Louvado seja Deus. Jesus chama, como eu já falei, mas Jesus não obriga ninguém a seguir. Só segue a Jesus aquele que quer. Louvado seja Deus. Porque para Jesus não tem que ser forçado, não tem que ser na pressão, tem que ser com amor, livre, espontânea vontade. No versículo 15, quem que é Jesus? Jesus ele é aquele que come com os pecadores. Está escrito assim: estando Jesus sentado à mesa na casa dele, muitos publicanos e pecadores achavam-se também sentados à mesa com ele e seus discípulos, porque eram muitos e o haviam seguido. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele é aquele que prega para os pecadores. Louvado seja Deus. No versículo 16, Jesus ele é aquele que veio chamar os pecadores e não os justos. Ele veio chamar os doentes e não os sãos. Versículo 16 está escrito assim: os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, já vão julgar Jesus, né? Disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Aí Jesus vai dar uma resposta e vai dizer: porque eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, eu vim para os infiéis, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Louvado seja Deus. Se uma pessoa tiver boa, ela não vai no médico, mas se ela tiver doente, ela precisa do médico, e o médico sou eu. Louvado seja Deus. No versículo de número 17, quem que é Jesus? Jesus ele é aquele que veio buscar os doentes e não sãos, como eu já falei. E no versículo 19, nós nos deparamos com que Jesus ele vai ser interrogado pelo povo por causa do jejum. No versículo 19, quem que é Jesus? Jesus ele é o noivo. Versículo 19 está escrito assim: Jesus respondeu-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar.
Louvado seja Deus. Jesus estava falando o seguinte: enquanto eu estou com esse povo aqui, o povo não está nem aí, os discípulos não estão nem aí, mas vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado. E aí quando vem as provas, as tribulações, as tentações, eles vão lembrar do noivo, eles vão aprender a orar, eles vão aprender a jejuar, eles vão aprender, louvado seja Deus, a se apegar com a palavra. Louvado seja Deus. No versículo 28, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele é aquele que simboliza o quê? O descanso. Louvado seja Deus. Está escrito assim: em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Louvado seja Deus. Versículo 2:28. Eu li no 3. Vamos lá. 2:28 está escrito assim: louvado seja Deus, de modo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus representa o sábado, porque o sábado, naquela época, na cultura judaica, simbolizava o que? O descanso. Então Jesus, ele simboliza o sábado. Em Jesus, nós temos descanso. Louvado seja Deus. No capítulo de número 3, versículo 2 e 3, quem que é Jesus? Jesus é o homem que cura no sábado. Jesus, ele é o homem que tem autoridade para curar e fazer o dia que ele bem quiser. Está escrito assim: e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então Jesus, ele é aquele que quebra as regras. Louvado seja Deus, porque ele é Deus. Então, para os judeus era errado, mas para Jesus não, porque ele é o próprio Deus. É como se Jesus falasse: eu sou o próprio Deus, eu criei a lei, eu prego sábado, eu prego domingo, eu curo no sábado, eu curo a hora e o dia que eu bem quiser. No versículo de número 3, quem que é Jesus? Jesus, ele é aquele que chama para o meio, porque o homem estava lá com a mão ressecada, a mão mirrada. Aí está escrito assim: Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Louvado seja Deus. Quando Jesus, ele dá ordem, tem que acontecer. Você pode estar no canto, pode estar pode estar no canto, pode estar na frente, pode estar do lado esquerdo, do lado direito, pode estar longe, mas se Jesus der a ordem, tem que ir para o meio, tem que se envolver. Por quê? Porque Jesus, ele é o centro das atenções. Louvado seja Deus. É como se Jesus falasse: olha para mim, foca bem em mim, porque você vai ser curado agora. Louvado seja Deus. No versículo de número 5, Jesus, ele é duas coisas. Primeiro, Jesus, ele é o homem que conhece os corações, e Jesus, ele é aquele que manda estender a mão. Está escrito assim: olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Ou seja, não estava mais defeituosa. Então, no versículo 5 do capítulo 3, Jesus, ele é duas coisas. Ele é aquele que conhece os corações e ele é aquele que manda estender a mão. Não importa se tem braço, não importa se não tem mão. Se Jesus der a ordem, na hora o braço aparece, a mão aparece, os dedos aparecem, porque tudo acontece através do poder da sua palavra. No capítulo de número 4, quem que é Jesus? Jesus, ele é o homem que ensinava em pé e que também, na maioria das vezes, ensinava sentado. Então, um exemplo, eu trabalhei o dia todo, estou cansado, se eu chegar na igreja e pedir uma cadeira para eu me assentar e pregar a palavra, ensinar a palavra, não é errado, não é heresia. Por quê? Porque nós temos base bíblica para isso. Jesus ensinou no monte sentado, Jesus alimentou o povo no monte sentado, Jesus, ele pregou na praia lá dentro do barco sentado. Marcos 4:1 diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele estava tão cansado que ele falou o quê? Traz um barco aqui, eu preciso me assentar e eu preciso ensinar para o povo. No versículo de número 2, quem que é Jesus? Jesus, ele é o homem que ensinava por parábola. Louvado seja Deus. Versículo de número 2 está escrito: Jesus ensinava-lhes muitas coisas e lhe dizia na sua doutrina. Louvado seja Deus. Mas Jesus ensinava por parábola.
Louvado seja Deus. No versículo de número 22, quem que é Jesus? Jesus é o homem que disse que não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 22 está escrito assim, ó. Marcos capítulo 2, versículo 22. Eu gosto de Bíblia, irmão. Está escrito assim: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então Jesus está falando o quê? Não existe nada em oculto, nada encoberto que não venha a ser revelado. O que mais Jesus ele é? O que mais Jesus ele disse? Jesus ele disse que nós seremos medidos, né, de acordo, nós seremos medidos da forma que a gente medir, de acordo a gente julgar, nós vamos ser julgados, porque para cada um de nós existe uma balança. Versículo 24 está escrito assim: também lhe disse, quem disse? Jesus: atentai no que ouves, atentai no que ouves. Com a medida com que medirdes, sereis medido, e ainda se vos acrescentará. Louvado seja Deus. Jesus ele é poderoso, meus irmãos. Então que nós não venhamos julgar, porque de acordo a gente julgar, eles também vão nos julgar. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele disse? Jesus ele disse que o que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo de número 25 está escrito, palavra de Jesus: porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que ele tem será tirado. Louvado seja Deus. Agora estreitou, né? Que mais Jesus ele é? Jesus ele é aquele que comparou o reino dos céus com um grão de mostarda. Marcos 4, 30 até o 32 está escrito assim: disse ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus compara o reino dos céus assim como o grão de mostarda, que é pequena, muitos olham, por causa do tamanho não dá nada, mas Jesus ele diz o quê? A resposta para muitas coisas é o tempo. Deixe o tempo passar e você verá o resultado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ei, que mais Jesus ele é, né? O que Jesus ele falava, como Jesus ensinava. Jesus sempre falava por parábolas com seus discípulos. Versículo 33 e 34, Marcos diz assim, ó: com muitas parábolas como essa, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Por quê? Porque foi a melhor forma que Jesus ele encontrou para ensinar a sua palavra, para pregar a sua palavra. Então Jesus, ele sempre que ensinar, ele dava um exemplo de alguma coisa, comparava alguma coisa, para que o povo viesse a compreender melhor a sua palavra e a sua doutrina. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Jesus ele é o homem que nos convida a passar para o outro lado. Marcos 4, versículo de número 35. Agora Marcos nos fala a respeito da tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado do lago, o outro lado da margem. Jesus ele é aquele que nos convida para uma vida melhor. Jesus ele é aquele que nos convida para o outro lado. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é? Jesus ele é o homem que fica na popa do barco. Versículo de número 38. A Bíblia nos fala que os discípulos estavam ali dentro do barco, ali no momento da tempestade, mas Jesus estava na popa. Os discípulos estavam em desespero, acordaram Jesus, mas Jesus estava na popa. Graças a Deus, e para a sorte deles, Jesus estava lá.
Está escrito assim: Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Então Jesus, ele é aquele que fica aonde eu e você não pode ficar, para controlar a situação. Também no versículo 38, como foi lido, Jesus, ele é mestre. Ele é aquele que tem toda a autoridade e conhecimento para ensinar. No versículo 39, quem que é Jesus? Jesus é o homem que repreende o vento, né? E que manda o mar se calar. Está escrito assim, 4:39, versículo 4:39, está escrito assim: ao despertar ele quem Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Só Jesus tem poder para mandar o vento se calar, o vento se aquietar, o mar se acalmar, porque Jesus, ele é poderoso, ele é a própria palavra viva. Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. Quem que é Jesus? Jesus é o homem que os demônios respeitam, tremem e lhe obedecem. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo de número 6. Marcos capítulo de número 5. Aí agora a Bíblia nos apresenta, Marcos nos apresenta o endemoniado gadareno. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Então, quem que é Jesus? Jesus é o homem que os demônios respeitam, tremem, né? Os demônios, eles não gostam de Jesus. Louvado seja Deus. No versículo 17, quem que é Jesus? Jesus é o homem que foi expulso só porque libertou, né, o gadareno. Jesus é o homem que foi expulso só porque fez milagre, só porque fez libertação, fez um trabalho de libertação maravilhoso. Aí o povo fica revoltado porque os porcos se atiraram na água e morreram, e agora o povo vai expulsar Jesus. Versículo 17 está escrito assim: então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Isso é um absurdo. Jesus foi lá, libertou um homem que todo mundo temia, todo mundo tinha medo, um homem que quebrava corrente, quebrava grilhão, quebrava cadeado, despedaçava tudo, um homem que se cortava, um homem que todo mundo temia. Aí Jesus, ele chega, né, resolve o problema e como recompensa o povo vai expulsar Jesus. Louvado seja Deus. Que mais Jesus ele é, né? Jesus é o homem que manda, né? Jesus, ele é o homem que mandou o ex-endemoniado ir para a sua casa após ser liberto. Então Jesus, ele é aquele que muda o endereço, né? Nosso endereço não é na mesa de bar, não é na roda da fofoca, não é no meio da roda do baralho. Nosso endereço não é na biqueira, né? O endereço daquele homem era no cemitério, no sepulcro. Mas aí Jesus chegou e falou o quê? A partir de hoje eu mudo o teu endereço. Quem quiser te ver, não vai vir no sepulcro, não vai vir no cemitério, mas vai na tua casa. Por isso eu te digo, vai para a tua casa. Jesus, ele é aquele que dá ordem. Se ele mandar ir para casa, tem que ir. Se ele mandar ir para onde for, a gente tem que obedecer, porque ele é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que mais Jesus ele é? Jesus é o homem que socorreu, né, Jairo. Versículo 22 e 23 está escrito assim, Marcos 5, 22 e 23. Agora a Bíblia já nos fala a respeito de quê? Da filha de Jairo. Jairo vai até Jesus, pede socorro. Jesus chega lá e ressuscita a sua filha. Está escrito assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés e lhe disse, aos seus pés. Aí diz assim, e lhe rogava insistentemente: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele é aquele que socorre. Ele socorreu Jairo, né? Ele socorreu Pedro quando a sua sogra estava doente. Jesus, ele socorreu ali o gadareno. Louvado seja Deus. Jesus socorreu os discípulos na tempestade.
Jesus é o homem que tem poder em suas mãos. Versículo 25, no capítulo 5 de Marcos, está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue. Aí a Bíblia diz aqui o quê? 5:25. Jesus é o homem que tem poder em suas mãos. Jesus, ele curou a filha de Jairo e Jesus curou também a mulher do fluxo de sangue. No 23 e 24, Jesus, ele é aquele que foi na casa de Jairo. Louvado seja Deus. Versículo 23 e 24. Vamos ler, que eu gosto de palavra. Não gosto de enrola não. Está escrito assim, Marcos 5, 23 e 24. Está escrito assim: rogava insistentemente, minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. Jesus foi com ele quem? Jairo, e seguia-o uma grande multidão que o comprimia, que o apertava, que o sufocava. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele é aquele que foi na casa de Jairo. Jesus, ele é o homem que foi tocado. Jesus, ele é o homem que foi tocado por trás. Por quem? Por a mulher do fluxo de sangue. Versículo de número 24 está escrito: Jesus foi com ele e seguia uma grande... Versículo 25, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue. Aí vai dizer aqui o quê? Que a mulher, ela vai ali se abaixando por entre a multidão e ela vai tocar ali na orla do vestido, ela vai tocar nas tranças, ela vai tocar no talit. Louvado seja Deus. Ela vai tocar no talit, nas tranças do talit, e ela vai ser curada imediatamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus, ele é o homem que foi tocado por trás por a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele é aquele que sabe da nossa sinceridade. Versículo 5 é Marcos 5, versículo 30, está escrito: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Aí os discípulos ficam doidos e falam: mas tem tanta gente, e tu pergunta quem me tocou? Aí Jesus fala: porque de mim saiu de virtude. Então Jesus, ele é o homem que sabe. Jesus ele sabe quem dá glória para o pastor, quem dá glória para a pastora, quem dá glória por dar, quem dá glória por emoção. Jesus ele sabe quem dá glória de coração, quem dá glória com sinceridade. Jesus ele sabe quem adora por engano e quem adora em espírito e em verdade, como diz lá em João 4:23, né? Que Jesus, o Pai, procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No versículo 34, quem que é Jesus? Jesus é o homem que nos dá paz. Versículo 34, está escrito assim: ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Por quê? Porque aquela mulher não tinha paz. A vida dela era correndo para aqui, correndo para lá, batendo na porta de um, batendo na porta de outro, pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda ali, gastando dinheiro com tudo quanto é coisa e não resolveu o seu problema. Aí Jesus, ele fala: a partir de hoje você vai ter paz, vai em paz e ser curada deste mal. Louvado seja Deus. No versículo 40, Jesus é duas coisas. Jesus é o homem que ali foi zombado porque riram dele, né? E Jesus também, ele é o homem que vai direto ao problema. Versículo 40 está escrito assim: e riam-se dele, mas pondo todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ela estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Louvado seja Deus, que a filha de Jairo, né? Muitos ficaram mangando, Jesus botou todo mundo para fora e ali deu a ordem e a menina, ela foi curada para a glória de Deus. Versículo 41, quem que é Jesus? Jesus é o homem que nos dá a mão e que nos levanta. Louvado seja Deus. Versículo de número 41. Ele quem? Jesus tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Louvado seja Deus. E no 43, quem que é Jesus? Jesus, ele é uma pessoa muito humilde. Ele ordenou-lhes expressamente que não confessasse isso a ninguém, diferente de muitos que quando faz qualquer coisa já sai falando para todo mundo que pregou, que revelou, que libertou, que expulsou. Jesus não era assim. Jesus, na maioria das vezes, ele era discreto. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?